Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriani e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar, um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da série especial do podcast Fiz em Ortopedia, as edições do podcast Aprender e Ensinar. No dia de hoje, nós estamos no episódio número 77 e eu confesso que estou um pouco apreensiva com a gravação deste episódio. Eu voltei de 2 congressos que fiz na sequência, meu mês ficou um pouco bagunçado e eu não consegui me programar para convidar ninguém para estar comigo na edição 77 deste podcast. Com isso, eu estou comparando o resultado desse atual com o episódio anterior, número 76, que foi, assim, um sucesso estrondoso. Se você não escutou o episódio 76 com a Luana Lemos, eu e ela falando a respeito de como deveria ser o estudo de pessoas que têm dificuldade para se concentrar, ou mesmo déficits, assim, mais importantes, como é o caso do TDAH. Se você não escutou esse episódio, eu queria te dizer que ele fez o maior tumulto, um monte de gente escreveu para a gente com feedbacks muito queridos a respeito do episódio, e eu gosto, né, de manter essa tradição, então vou falar aqui o nome de algumas pessoas. Eu queria agradecer muitíssimo a Rafaela Araújo Físio, que deixou o seu comentário no Reels, que saiu no Instagram do Fiz em Ortopedia e no meu Instagram, comentando como ela achou que o episódio estava maravilhoso. E também quero deixar um abraço bem apertado para um depoimento, assim, coisa chique de verdade, que chegou pela Tatiane Melani. Ela escreveu para mim um tantão de texto contando como foi que ela se identificou com as coisas que ela ouviu e como para ela foi importante o episódio 76 com a Luana. É lógico, foram vários comentários e também teve a galera, né, que é fã de carteirinha aqui, igual a Cíntia Lopes passou e deixou lá um, um replay, né, um pedacinho do corte que a gente faz do podcast para todo mundo ouvir, convidou a galera para escutar. Teve também comentário muito, muito querido, mas prata da casa, né? Aí Fukuzal, a Gi também criaram lindos reposts do corte do podcast. Então, turma, muito obrigada. Eu não sou Luana Lemos, estou sozinha e vou compartilhar com vocês no episódio 77 uma leitura que eu fiz esses dias e que eu achei muito legal, porque eu encontrei vários insights para tratar nesse episódio. Então, para próximos episódios, teremos convidados de novo. Este é um episódio monólogo e eu vou te convidar para apreciar 2 capítulos do livro que se chama O Expresso Sócrates, em busca de lições de vida de filósofos imortais, do Eric Wiener, espero estar falando o nome dele corretamente, que é um jornalista, desses jornalistas que ficam morando fora do país, né? E ele, num dado momento da vida, resolve estudar, dedicar-se a estudar filosofia, e o livro conta como foi que ele extraiu da vida e da obra de diferentes filósofos aprendizados para a própria vida dele, que ele compartilha nesse livro. E o livro se chama O Expresso Sócrates porque o Eric escreve esses capítulos muito baseado nas viagens de trem expresso, né, que ele faz
para as cidades, os locais aonde esses filósofos viveram, aonde tinham registros dos originais das obras, onde ele pôde, inclusive, se hospedar no mesmo lugar, por exemplo, que filósofos moraram. Então, é um livro muito interessante. Eu estou bem no finalzinho e eu vou compartilhar com você 2 capítulos que eu gostei muito e, como eu disse, encontrei vários significados para nós, professores e alunos, quando o assunto é aprender, ensinar, mas principalmente tempo, reflexão nesse processo. Vocês sabem, eu venho há vários episódios conversando sobre várias estratégias, incentivando o hábito de refletirmos sobre aquilo que estamos estudando, aprendendo, ensinando, ou refletirmos sobre os nossos processos continuados de aprendizagem e o que a gente chama de metacognição. E eu encontrei nos capítulos 3 e 4 desse livro vários elementos que eu quero contar para você. Espero que você, depois de ter esse pequeno aperitivo do Expresso Sócrates, também fique interessado, leia o livro realmente é muito interessante. Eu vou comentar, então, primeiro, o capítulo que fala do filósofo Jean-Jacques Rousseau, e como o Eric escreveu os capítulos com os aprendizados que ele teve. Ele diz que com Jean-Jacques Rousseau, ele aprendeu como caminhar. Então, vamos lá. Vou, inclusive, ler alguns trechos, como eu gosto de fazer. Lembrando, eu nunca leio os trechos bem na sequência, eu monto a sequência que está na minha cabeça. Então, se você comprar o livro, você não vai encontrar os trechos todos juntos, tá? Já estou adiantando. Vamos lá. Jean-Jacques Rousseau, filósofo, romancista, compositor, ensaísta, botânico, autodidata, fugitivo, teórico, político, masoquista. Um amigo difícil, um amante decepcionante, um funcionário impraticável. É assim que ele apresenta esse filósofo, e aí vem uma frase muito interessante que é: acima de tudo, um andarilho. Caminhava com frequência e sozinho. Eu achei muito interessante essa apresentação. A gente já fica curioso, gente, quem que é essa pessoa que faz tantas coisas, né? E que é uma pessoa mais solitária. E aí continua. Durante a maior parte da história da humanidade, caminhar não era opcional. Se você queria chegar a algum lugar, tinha que andar. Hoje é mais uma escolha. Rousseau não tinha tantas opções quanto nós. Viagem de trem não existia, mas existiam algumas. Viagens de carruagem. Ele detestava viajar de carruagem e sempre que podia, caminhava. Então, veja, ele tinha alguma tecnologia, mas não estava fazendo bem uso disso daí não, né? Caminhar é a forma mais lenta, perdão, de viajar. É o caminho mais rápido para nos conhecermos. Não podemos voltar para o paraíso perdido, que provavelmente nunca existiu, mas podemos andar. Podemos caminhar até o trabalho, levar a nossa filha à escola, caminhar sozinhos sem rumo, em uma tarde de outono fresca e arejada, que não é o caso deste momento, né, em que estou gravando este episódio, porque estamos passando no país por uma onda de calor muito, muito forte. Então, aqui em Ribeirão está impraticável caminhar outdoor esses dias. Mas vale a inspiração. Quer ver só? Ele falou o seguinte: quando andamos, fazemos algo e não fazemos nada. E, ao mesmo tempo, em um nível, nossa mente se engaja, concentrando-se no terreno à frente, atenta aos arredores. No entanto, nenhum desses pensamentos ocupa muito o cérebro. Sobra espaço para devagar, estar aberto ao que é inusual. Eu queria parar nesse ponto da leitura e comentar que a questão de caminhar, de fazer caminhadas como uma forma de ativar o cérebro, é algo que está relativamente documentado nas estratégias de aprendizado, que aparece, inclusive, no cinema.
Se você se lembra do filme Sociedade dos Poetas Mortos, o filme, né, que fala a respeito de aproveitar o dia, o carpe diem, o professor, que é um professor de poesia, ele leva em vários momentos os alunos para fora da sala de aula, justamente para que eles se inspirem a fazer poesia, para que não só eles tenham esse espaço de divagar, mas também que eles tenham experiências, a parte sensorial de criar experiências para poder ter sobre o que escrever. Então, eu lembrei desse filme muito quando eu li essa parte em que o Eric chama atenção, né? Nenhum desses pensamentos ocupa muito o cérebro, sobra espaço para divagar e estar aberto ao que é inusual. Eu adorei essa parte, queria deixar ela aqui registrada para vocês. Continuando, né, na história de como o Rousseau foi reconhecido como o filósofo andarilho, o Eric diz o seguinte: Rousseau, às vezes uma simples caminhada muda tudo. Isso aconteceu quando Rousseau, em uma tarde de verão de 1749, estava em seu percurso habitual de 10 quilômetros de Paris a perdão, Vincennes. Como é S no fim e é francês, então não tem esse S, né? Então, é de Paris a Vincennes. Perdão, todo mundo que sabe francês. Eu gostaria, em minha defesa, de dizer que meu pai era licenciado em português e francês, mas eu nunca aprendi. Tudo que eu sei de francês é Je m'appelle Ana Maria, Comme tu ça va, e aquelas palavras típicas do nosso vocabulário, que são francesas, como abajur. Então, me perdoe, tá bom? Rousseau estava nessa caminhada de 10 quilômetros quando aconteceu uma coisa muito curiosa com ele. Rousseau estava em um dia especialmente quente e a estrada estava empoeirada, mais parecido com o momento atual nosso aqui, né? Rousseau parou para descansar, sentado à sombra, folheando ociosamente uma edição do Mercury de France. Viu que havia um prêmio oferecido pela Academia de Dijon ao melhor ensaio que discutisse se a renovação das ciências e das artes contribui para purificar a moral. Foi nesse momento que o Rousseau teve uma epifania. Rousseau sentiu até vertigem, desorientado como um bêbado. Na hora, ele se lembra: vi um universo diferente e me tornei outro homem. Depois desse momento em que ele parou ali para ler isso e teve essa epifania, ele começou a elaborar as ideias que compuseram o ensaio que ganhou esse prêmio e que fez a sua carreira decolar. Rousseau teria a mesma epifania sentado em um escritório ou andando em uma carruagem? O Eric se pergunta a respeito disso. Porque, como a gente estava comentando, né, do próprio desenvolvimento do capítulo, o Eric chama atenção para a importância que tem nós estarmos em movimento nesse espaço onde nenhum pensamento domina por completo o cérebro, mas a gente não está necessariamente desatento daquilo que nos acontece ao redor, para termos esses momentos de clareza, esses momentos de conexão com coisas que estão guardadas na nossa memória, mas que de maneira natural, espontânea, no nosso dia a dia, as conexões não aconteceriam, a abertura para o inusitado. Foi isso que provavelmente criou essa percepção do Rousseau de que ele teve essa epifania, esse novo entendimento sobre como artes e ciências poderiam contribuir para purificar a moral. E aí vem uma frase muito legal que ele emenda com essa coisa de será que ele teria esse mesmo momento se ele tivesse no lugar de sempre? Talvez, mas a caminhada preparara a imaginação. A mente prospera a 5 quilômetros por hora, a velocidade de uma caminhada moderada. E é bacana porque não é incomum você provavelmente
até já experimentou esse tipo de coisa, de estar, por exemplo, tomando um banho, não estar no local do seu trabalho, quando você finalmente descobre uma solução para um problema. Essa é uma coisa que acontece com frequência. Muitas pessoas recomendam, inclusive, quando a gente está diante de algo que precisa ser solucionado e a gente não está encontrando muita saída, que a gente faça pausas estratégicas, deixando o local de trabalho e que a gente se envolva em outros tipos de atividade, que inclusive são atividades físicas, mais corporais, para que a gente possa ter mais clareza a respeito das coisas que a gente está vivendo e precisando resolver. Eu achei mesmo muito bacana e até quero emendar com uma outra parte aqui do livro que ele fala o seguinte: o filósofo Andarilho invalida um dos maiores mitos da área, que ela é uma busca mental apartada do corpo, ou seja, que a filosofia, os pensamentos, esse desejo por entendimento que a gente tem, que isso é exclusivamente mental e apartado do corpo. Ele diz o seguinte: não há filósofos nem filosofias desencarnadas. Há mais sabedoria em seu corpo do que em toda a filosofia, dizia Nietzsche. Nietzsche, outro filósofo alemão, no caso. E ele vai citando ao longo do livro vários filósofos intercalados dentro dos capítulos, tá? Da mesma forma, quando filosofamos, fazemos isso não apenas com nossas mentes, mas também com nossos corpos. E nesse ponto eu quero chamar a atenção para o fato de que a gente tem talvez uma das poucas estratégias testadas de maneira científica, não com um ensaio clínico randomizado controlado, que seria o melhor desenho para controle de vieses, mas, sem dúvida, os melhores estudos em termos de controle de vieses hoje para a educação, eles estão dentro da estratégia de aprendizagem espaçada, que consiste em fazer blocos de estudo com tarefas específicas em cada um desses blocos. Esses blocos podem durar, a depender da sua capacidade de concentração, entre 20 e 40 minutos, e que esses blocos estejam espaçados por intervalos de 5, 10 minutos, no qual você se afasta do local de trabalho e faz uma atividade corporal. Pode ser uma prancha, ou mais pranchas, né? Porque 10 minutos, você não vai fazer uma prancha de 10 minutos. Podem ser pranchas, podem ser polichinelos, podem ser caminhadas em ciclo ergômetro, podem ser até mesmo você sair de casa para uma caminhada ao ar livre e voltar, mas é importante os intervalos entre os blocos de aprendizado, que você deixa a área de trabalho para uma atividade corporal. Então, a ideia de que o nosso cérebro trabalha separado da nossa saúde física ou da nossa capacidade física geral é uma ideia errada, e ainda a gente tem estratégias que mostram que intercalar períodos de estudo com períodos de atividade corporal aumentam a nossa capacidade de reter as informações na memória. Se você tem curiosidade para entender melhor sobre a aprendizagem espaçada, você pode dar um Google, e eu incentivo a pesquisa, mas também você pode deixar algo escrito para mim, ou no Reels, que vai sair no Instagram, ou lá no nosso YouTube, nos comentários do seu tocador de podcast, pedindo para eu falar de aprendizagem espaçada, tá bom? Se acontecer, me escreve aí. Mas eu, se fosse você, ia dar uma pesquisada primeiro, que você, inclusive, vai exercitar a sua mentalidade exploradora e de aprendiz ao longo da vida. Continuando ainda com Jean-Jacques Rousseau. Não é de se admirar que tantos filósofos caminhassem. Sócrates, é claro, gostava de passear na água. Nietzsche se embrenhava em passeios espirituais de 2 horas nos Alpes suíços, convencido de que todos os grandes pensamentos são concebidos ao caminhar. Thomas Hobbes tinha uma bengala personalizada com um tinteiro portátil afixado para que pudesse registrar seus pensamentos enquanto caminhava.
há filósofos que fazem esse tipo de registro enquanto estão caminhando. E isso que me lembrou um pouco o fato de que várias pessoas gostam de ter blocos de notas para no celular e quando fazem caminhada, ou quando estão no exercício, ou quando estão fora de casa, fora da área de trabalho, tomam nota no seu celular de alguns pensamentos, alguns insights que tem. E eu achei muito bacana, porque é uma versão renovada, atualizada, tecnológica do tinteiro portátil afixado na bengala para registrar os pensamentos enquanto anda. Achei bem, bem interessante. Trujillo fazia caminhadas de 4 horas pelo campo de Concorde. E a gente vai falar de Trujillo logo a seguir, porque é ele que está no capítulo 4. Trujillo andava com seus bolsos transbordando de nozes, sementes, flores, pontas de flechas indianas e outros tesouros. Immanuel Kant mantinha uma rotina de caminhadas altamente disciplinada. Todos os dias almoçava 12h45 e caminhava por 1 hora, exatamente, no mesmo boulevard, numa cidade da Prússia, atual Rússia. Aqui eu quero fazer uma parada estratégica, porque eu fiz uma anotação no meu livro que eu queria dividir com você. Isso não está no livro, essa fui eu pensando ao final dessa leitura, uma coisa muito engraçada que se passou, engraçada, curiosa, instigante. Eu ainda não sei exatamente qual é o adjetivo que eu dou para ela, mas eu queria terminar a minha fala a respeito do capítulo 2 comentando com você a respeito, capítulo 3, perdão, comentando a respeito da frase que eu anotei bem assim na orelha da página. Se não pudermos convencer as pessoas a serem fisicamente ativas, talvez possamos convencê-las a serem mais inteligentes. Então, quem sabe a gente não consegue usar desta informação de que as pessoas têm maior capacidade de memorizar, maior capacidade de elaborar soluções de problema, de que é importante durante o aprendizado levantar e fazer um pouquinho de atividade física. Quem sabe essas informações, em algum momento, não podem nos ajudar com os nossos pacientes para sugerir como alternativa empilhar um aprendizado, uma leitura, um pós-reunião com uma pequena caminhada. Quem sabe isso não vai te ajudar aí nas suas estratégias de tratamento, hein? E o outro capítulo que eu quero comentar, como eu já adiantei, é do filósofo Turreau, e, de novo, é um sobrenome francês, eu provavelmente não estou falando perfeitamente. Quem aí tem a formação me perdoa. Turreau é o filósofo com o qual o Eric diz que aprendeu a ver. E aí, ele faz uma descrição muito curiosa a respeito do Turreau. Ao que parece, o Turreau tinha algo de especial com relação aos seus sentidos. Diz que o Turreau, ele era alguém que ouvia muito bem, enxergava muito bem, tinha um olfato muito aguçado, e isso era algo curioso e comentado a respeito desse filósofo. Então, o fato dele destacar a visão é porque, em especial, o Turreau tinha habilidades para observar coisas de tal forma que ele era capaz de estimar com relativa precisão alturas de pessoas, distâncias. Ele era capaz de, num maço de lápis, pegar um número certo de lápis. Ele tinha realmente algo mais destacado nos seus sentidos. Eu fiquei lendo, fiquei curiosa, pensando, será que ele não tinha uma sensibilização central? Mas acho que não, porque não menciona que ele fosse um filósofo doloroso, ou que ele fosse um paciente que sofresse de dores absurdas. E aqui, diferente do Jean-Jacques Rousseau, o Turreau, ele bebeu de várias fontes diferentes de inspiração.
E ele fala que o Truffaut, ele teve contato com literaturas que eram tanto, chinesas quanto indianas. Ele comenta, então, que ele lia tanto um livro indiano, que eu não vou saber o nome certinho, mas o final do nome é Gita, e também os Anacletos de Confúcio. Aí, isso traz para a filosofia de Thoreau algumas coisas que são diferentes, que são mais específicas desse filósofo, principalmente no sentido de que ele destaca muito a importância da gente ser mais observador. Ele fala muitas vezes a respeito da importância de ver as coisas, inclusive com uma velocidade e uma apreciação um pouco diferente daquilo que é o hábito do homem ocidental. Como eu comentei no começo desse episódio, o autor desse livro, do Expresso Sócrates, ele viaja até os locais onde essas pessoas viveram, onde tem os manuscritos, coisas originais desses autores filósofos. E ele também fez isso com o Truffaut. Ele procurou uma biblioteca onde ele podia encontrar várias coisas que ele havia produzido e que ele havia deixado como legado da sua obra. Então, no momento que ele está nessa cidade, fazendo essa, essa pesquisa, ele encontra uma bibliotecária que se chama Leslie Wilson e que mostra para ele uma série de escritos, dos quais ele faz várias anotações aqui no livro. Então, como eu disse, o Truffaut leu os antigos gregos e romanos, mas também experimentou coisas mais exóticas. Explorador extraordinário, foi um dos primeiros filósofos ocidentais a minerar fontes indianas e chinesas. Boa filosofia, como uma lâmpada, ilumina a sala. Onde a lâmpada foi manufaturada, quanto custou, seu número de watts, quantos anos tem, a ciência por trás nada importa, conquanto ilumine a sala. E ele faz um convite: ilumine a sua sala. Ou seja, vá beber de outras fontes, além daquilo que é tradicional para você. Eu gosto de comentar isso sempre, né? Muita gente acha curioso. Eu sigo pouquíssimos fisioterapeutas no Instagram, por exemplo. Para fazer o meu conteúdo por lá, eu olho o jeito com que outras pessoas de outras áreas fazem e acabo me inspirando nisso, criando um diferencial, umas coisas que vocês mesmos reconhecem como diferente, além de ser uma pessoa dada a piadinhas, autopiadista, né? Bem, aí, uma coisa curiosa sobre, né, divaguei e voltei. Uma coisa curiosa, sobre o Truffaut é que ele dizia ser um ermitão, uma pessoa que vivia sozinha nessa cidade aí aonde o Eric foi, em Concorde, e onde ele vai inclusive visitar a casa que ele os escombros da casa que ele tinha no lago. E uma das coisas que falavam é que ele era porque o Truffaut sofreu muitas críticas das pessoas, diziam que ele era um hipócrita. E aqui tem uma passagem curiosa que fala, né? As mais duras críticas se centravam na suposta hipocrisia de Truffaut. Lá estava ele fingindo viver sozinho na selva, autossuficiente, enquanto fugia para a casa da mãe para comer tortas e ter suas roupas lavadas. E eu resolvi te contar isso só porque é uma fofoca mesmo, eu achei muito engraçado. Já sobre a significativa excentricidade de Truffaut, ele é culpado, mas isso não diminui o valor da sua sabedoria. Se a excentricidade desqualificasse um pensador, por toda a nossa filosofia caberia num panfleto. Eu já reparei muito isso também. Muitas pessoas importantes da nossa história, pessoas que trouxeram pensamentos e revoluções, mudanças de processo, elas em algum momento da história não foram exatamente as pessoas que pareciam mais óbvias, mais dentro da caixinha, mais próximas da sociedade. E isso aconteceu também com o Truffaut. Como eu disse para você, as pessoas comentavam muito sobre os sentidos do Truffaut,
E aí ele escreve aqui o Eric. Todos que vieram a conhecer Trujillo comentam sobre sua aparência. Alguns destacam seu nariz proeminente romano, uma espécie de interrogação para o universo. Outros, sua boca rude e meio rústica, ou as mãos, fortes e habilidosas. Outros, seus sentidos sinistramente agudos, como o ouvido aguçado. Ele ouvia o mais baixo dos sons distantes. E o olfato. Nenhum cão de caça farejaria melhor. Mas os olhos de Trujillo impactavam mais. Não havia duas pessoas que os enxergassem da mesma forma. Olhos azuis, sérios e fortes, disse um dos moradores de Concorde. Olhos penetrantes, como de uma coruja, lembra outro. Olhos enormes, que me assustaram terrivelmente a princípio, conta um terceiro. A visão de Trujillo era lendária. Em um relance, estimava a altura de uma árvore ou o peso de uma cabra. Conseguia pegar exatamente uma dúzia de lápis de um bolo e tinha o dom de pegar pontas de lanças indígenas enterradas. Dizia, ali está uma, levantando-a com seus pés. Ou seja, ele estava caminhando, do meio do nada, ele olhava o chão e percebia o relevo a ponto de encontrar uma ponta de lança escondida. E aí ele continua descrevendo esse filósofo. Trujillo é conhecido como um transcendentalista, um membro de um movimento filosófico que se resume em 3 palavras: fé no invisível. Trujillo valorizava mais a visão do que o conhecimento. Conhecimento é sempre provisório e imperfeito. A certeza de hoje é o absurdo de amanhã. Quem pode dizer o que é? Só pode dizer como se vê. Então, essa filosofia do Trujillo de acreditar no invisível, ao mesmo tempo que só confia naquilo que vê, foi algo que me deixou, assim, muito pensativa a respeito, porque eu mesma acho curioso como, quando a gente está falando de ciência, de pesquisa, as pessoas têm o hábito de fazer afirmações muito taxativas, e de verdade a gente não consegue dizer o que é, a gente só consegue dizer aquilo que foi observado pelo método que a gente usou. Então, se hoje a gente acha, por exemplo, que ventosas não tem nenhum efeito terapêutico, ozonoterapia não tem nenhum efeito terapêutico, a gente está contando para você aquilo que a gente vê hoje na ciência, com base na melhor possibilidade de isolar o fenômeno e tentar entender. Isso não quer dizer que a técnica não funciona para nada ou que um dia a gente não possa descobrir como ela funciona e para quem ela funciona, em que circunstâncias seria melhor escolher esse tipo de tratamento. Mas isso me chamou muita atenção porque essa frase é ótima para mim. Quem pode dizer o que é? Só pode dizer como vê. Ou seja, a gente só está dizendo o que encontrou e foi capaz de observar nesse momento. E aí vem um outro trecho interessante, principalmente para nós que precisamos aprender coisas, eu falo disso na aula inaugural do módulo 0 do nosso programa, dos programas de dor e de traumatortopedia, do fisioortopedia. Como nós exatamente vemos? Muitos cedemos ao modelo fotográfico de ver. Acreditamos que os nossos olhos capturam a imagem e refletem ela invertida atrás dos olhos. Os nossos olhos fotografam, digamos, uma garrafa de café pela manhã, ou uma caneca. É um modelo bacana. Também é um modelo errado. Ver se relaciona menos com a fotografia e mais com a linguagem. Não vemos passivamente o mundo, mas conversamos com ele. O que é isso? Parece uma caneca de café. Deixe-me ver no meu banco de dados, para dar uma olhada na resposta. Ah, é sim, é uma caneca de café. Não vemos a caneca de café na nossa frente. Dizemos a nós mesmos que ela está lá. A caneca de café envia ondas eletromagnéticas e mais nada.
para os nossos olhos e cérebro. Desses dados puros ou crus, criamos informações e depois um sentido. Nesse caso, que o objeto na nossa frente se chama caneca de café. Às vezes, criamos sentidos rápidos demais, talvez porque pareça uma caneca de café ou outra coisa assim. Ávidos para definir objetos e pessoas, nos arriscamos a ficar cegos quanto a seu caráter único. E aqui eu vou fazer uma pausa para lembrar, né, da aula do módulo zero, quando eu estou falando de mapas mentais, eu projeto uma palavra e peço para as pessoas me dizerem o que elas veem, o que elas estão vendo na tela, a palavra. E as pessoas não veem a palavra, as pessoas veem a imagem. Ou seja, a palavra é como a xícara de café. A gente não vê a palavra, a gente entende o sentido que a palavra tem através de uma imagem que está registrada no nosso cérebro. E é por isso que mapas mentais têm esse formato colorido, de setas, as coisas saindo do centro e se espalhando, porque essa é uma forma com a qual o nosso cérebro consegue recuperar a informação através da imagem que se forma e que cria um sentido para o nosso cérebro. Por isso também não faz sentido comprar mapas mentais. Mapas mentais deveriam ser feitos por você mesmo. E aí ele está falando a respeito disso primeiro. E depois vem a segunda parte, que é muito importante, que é a coisa de definir muito rapidamente aquilo que se vê. Então, talvez o que pareça uma caneca de café seja outra coisa, mas ávidos para definir objetos e pessoas, nos arriscamos a ficar cegos quando quanto a seu caráter único. Thoreau defendia esta contratendência. Não se apresse demais a detectar uma lei universal. Deixe-me ver mais claramente os casos particulares. Protele definir o que vê e verá mais. Thoreau deixava o processo mais lento, alongava a distância entre a hipótese e a conclusão, entre ver e visto. Repetidas vezes se lembrava desse seu demorar. Precisamos olhar por bastante tempo antes de podermos ver, ele disse. E, de novo, eu quero chamar, né, para nós a responsabilidade de encontrar um sentido para essas observações. Quantas vezes no processo de avaliação, que é um processo que exige recuperar as informações que a gente tem cognitivas, realizar alguns procedimentos motores para fazer um teste, um exame físico, chegar a um diagnóstico ou uma hipótese, né? Eu gosto mais da ideia da hipótese diagnóstico. Quantas vezes a gente não super se apressa e acaba tomando rumos que não são os melhores? Eu fiz uma experiência de treinamento docente, de desenvolvimento docente, que se chama Role Play. E a gente estava encenando algumas situações para poder receber um feedback a respeito de como a gente fazia o feedback do estudante no cenário real da prática. Então, eu era uma estudante nessa simulação, nessa encenação, tinha uma colega que ia me reportar umas sintomas e sinais de uma condição clínica, e tinha um outro professor me observando na condução dessa avaliação, enquanto que um quarto professor observava como essa pessoa que estava simulando ser o meu supervisor ia me dar o feedback. E a gente trocava depois informações a respeito do processo do feedback. Ah, então eu acho que você não deu feedback para ela na ordem certa, qualquer coisa assim. Então era uma encenação. E nessa encenação, a paciente começou a me dar informações, todas elas muito características de um quadro de dor fêmuro-patelar.
Mas a que mais me pegou foi o tal do sinal do cinema, quando ela disse que ela tinha dor para ficar sentada por muito tempo no joelho, dor anterior no joelho. Eu e você fomos treinados na graduação para chegar rapidamente a suposições diagnósticas. Então, esse treino que o professor cria para nós, e eu estou falando aqui exatamente para professores, faz com que a gente na graduação tenha essa rapidez, essa velocidade de observar as coisas e chegar a conclusões. Quando de verdade, o que acontece na vida real e que eu recebo várias vezes no meu Instagram, nas caixinhas, são colegas muito aborrecidos, chateados, porque, por exemplo, estão com dificuldade de chegar rapidamente a uma hipótese diagnóstica, ou então fizeram uma hipótese inicial que, ao longo do processo de acompanhamento do paciente, não se concretizou, não era exatamente aquilo. Então, veja como está faltando espaço para a gente fazer essas conclusões com mais calma desde o nosso treinamento. E a gente sai formado achando que todo mundo é Dr. House, né? Vê um paciente, vou puxar de novo para a TV, para o entretenimento. Vê um paciente, e o paciente tem aqueles sinais total, assim, bagunçados, de quem o cara chega no diagnóstico. Nós não somos Dr. House, aquilo é cinema, aquilo é filme, aquilo não é a vida real. Na vida real, a gente leva mais tempo entre observar as coisas e concluir coisas. E eu queria muito mesmo que os professores ouvissem de novo essa frase, né? Precisamos olhar por bastante tempo antes de podermos ver. Procure alongar a distância entre a hipótese e a conclusão, entre ver e ser visto. Quando nessa encenação o professor me deu os parabéns porque eu tinha chegado na hipótese diagnóstica rápido, ao terminar a encenação, eu olhei e falei para ele que eu tinha ficado insatisfeita com o meu desempenho, porque embora aparentemente eu tenha chegado rápido ao diagnóstico certo, eu fiz isso de maneira muito rápida, sem ouvir a paciente. Eu peguei algo rápido que ela falou e saí desinvestando com aquilo que eu achava que deveria ser. E esse não deveria ser, não deve ser a forma com a qual a gente se comunica com um paciente quando está tentando entender melhor a situação pela qual ele está passando. Então, eu fiquei um tempão aqui nessa parte do livro e li e reli várias vezes, porque eu realmente gostaria que as pessoas e os professores criassem essa mentalidade nos nossos alunos, de que, como, por exemplo, fisioterapeutas, somos muito privilegiados por poder passar mais tempo com o paciente e construir as conclusões com um olhar mais lento, que tanto será generoso com a gente quando a gente descobrir que não acertou de primeira, como também nos permitirá dar mais atenção ao paciente, ao processo que está se desenrolando durante o tratamento. Lembrando, muitas condições dolorosas musculoesqueléticas são, na verdade, transfigurações de condições clínicas que, inclusive, podem ser de alto risco, red flags, que se transfusam aí, se transformam, se apresentam transformadas em dor musculoesquelética. Que a gente possa criar mais espaço para os nossos alunos terem tempo para olhar as coisas. E aqui eu queria comentar uma coisa do True, que eu também sempre falo aqui pelo podcast, que é uma coisa que a Leslie, a bibliotecária, que o Eric, o autor do livro, encontrou e pegou com ela os manuscritos do True em Concorde. Ela fala para ele assim: leia os diários. Aquilo ficou na cabeça do Eric como um chiclete. True manteve diários a maior parte da sua vida adulta, com cerca de 2 milhões de palavras distribuídas em 14 volumes. Mais um exemplo de homens maduros que mantêm diário. Diário não é coisa de menina adolescente.
Diário é coisa de pessoas reflexivas, pessoas que estão pensando sobre a vida e sobre as coisas que estão vivendo no mundo. Se você não tem um diário, tem mais de um episódio aqui no podcast Aprender a Ensinar que te recomenda ter. E aí, vou ler mais um pouco a respeito do que tinha no diário do Truffaut. Tendemos a pensar em Truffaut como, diplomaticamente dizendo, um covarde. Ler seus diários mudou isso para mim. As páginas revelaram um Truffaut viril, filósofo e herói de filmes de ação. Ele anda, patina, nada, prova maçãs fermentadas, corta lenha. Ele faz todas essas atividades para ver melhor. É necessário pôr a mão na massa para criar um olho que vê, ele disse. Conforme mergulho mais profundamente nos diários de Truffaut, escuto ecos de Marco Aurélio em Meditações. Como Marco, Truffaut conversa consigo. Nós, leitores, bisbilhotamos. Escuto Sócrates também. Tanto Sócrates como Truffaut fizeram várias perguntas impertinentes que irritavam as pessoas. Ambos eram o que chamamos de um pé no saco das respectivas eras. Irritantes, úteis. Ambos pagaram o preço. Atenas sentenciou Sócrates à morte. Concorde criticou duramente os escritos de Truffaut. Como Sócrates, Truffaut acreditava que a filosofia começava pela admiração. Expressa essas ideias várias vezes e de várias formas. Truffaut, diferente de Marco Aurélio, era uma pessoa diurna. Gostava desses primeiros momentos de consciência, esses espaços entre o sonho e o pensamento. E de citar essa passagem de um livro indiano antigo, do o Vedas. Todas as inteligências acordam com a manhã. E aqui eu faço uma pausa para convidar você a entender em que momento do dia você se sente mais disposto a refletir, a encontrar espaço para pausadamente pensar e ver as coisas com mais atenção. A sensação física da mão se movendo, aprimorar uma mensagem no seu diário, no seu capítulo, era para Truffaut o yoga ocidental, um tipo de meditação. Lembrando, né, que a escrita manual é aí uma das formas de aprimorar a nossa capacidade de memorização também. Escrever manualmente, o tempo da mão, o atrito da caneta no papel, do lápis no papel, o tempo da mão se movendo, cria um espaço que é mais lento entre o que você está pensando e aquilo que você está escrevendo. Para vários dos nossos pacientes, recomendamos diários, justamente porque ao ler o que a pessoa está sentindo e ali físico, no papel concreto, também causa nela reflexão suficiente para entender se tudo tem a dimensão que ela realmente acredita ter. É muito bacana. E aqui tem mais um pedacinho que eu quero comentar, que é: Truffaut cultivou uma inocência do olho. Nunca perdeu o senso da admiração infantil. Ele é um garoto e será um velho garoto, disse um outro autor sobre o amigo. Como Sócrates, Truffaut valorizava a ignorância consciente de si mesma e sugeria, meio como piada, a formação do que ele chamava de sociedade para a difusão da ignorância útil. Eu adorei esse pedaço. Esse pedaço tem muito de vários episódios que a gente fala aqui sobre criatividade, inovação, nas quais a gente eu particularmente quero trazer a ideia de que pensar sobre coisas inúteis, mesclar experiências concretas, duras da nossa prática clínica, daquilo que a gente precisa estudar e ler, às vezes essas pausas, esses respiros, esse humor, esse improviso, ele traz para nós essa limpeza dos olhos. Não se trata de difundir a ignorância útil por ignorância, né? Não se trata de olhar as coisas com uma curiosidade ignorante, inútil, mas sim
andar para se sentir completamente livre, com a cabeça livre e ter espaço para aquelas ideias inusitadas. Eu achei isso aqui muito, Rogério Pena, inclusive, a Sociedade para a Difusão da Ignorância Útil. Eu vou con convocar Rogério Pena a adotar essa ideia para nós, porque eu achei incrível mesmo. No entanto, não é fácil ver lentamente, como Truffaut. A visão é o sentido mais rápido e muito mais, digamos, do que o paladar. Não existe o equivalente visual de degustação. Podemos dizer que os olhos se demoram em um objeto, mas falta o aspecto sensorial do degustar. Eu sou um observador preguiçoso, diz o Eric. Espero o objeto do meu olhar fazer o seu trabalho. Impressione-me, cenário. A pessoa que está aqui sintonizada à beleza encontrará a beleza no lixão. Aquele que encontrará defeito, a encontrará mesmo no paraíso. Então, ele fala também desse alinhamento que a gente tem entre depositar a visão de uma forma generosa nas coisas. Não só se demorar sobre aquilo, mas também procurar as melhores informações daquilo. Não se trata só de procurar beleza aonde as coisas são feias e o texto não está falando de ser um poliano do olhar, mas de você procurar mais sentido, se demorar observando os fatos para poder encontrar mais coisas que são úteis para você. Bem, é lógico que o Truffaut, assim como tinha essas percepções sensoriais muito destacadas, muito salientes, assim como os nossos pacientes, ele também se sente sobrecarregado. Um paciente com enxaqueca, por exemplo, ele se sobrecarrega facilmente com luz, som, movimento. O Truffaut também sentia essa exaustão. Tenho o hábito de atenção tão excessiva que meus sentidos não descansam, mas sofrem de uma atenção constante, ele escreveu em seu diário. Ver é deliberado, é uma escolha que, mesmo que não percebamos. Ver propriamente, diz Rousseau, requer uma intenção separada do olho. E é uma questão de ângulo. Ninguém mexia com eles, os olhos, melhor que Truffaut. Mude sua perspectiva e não apenas como, mas o que vê. Do ponto de vista certo, toda tempestade e toda gota d'água nela contém um arco-íris. E, de novo, não é sobre. Não, isso aqui não é coaching, não é ser poliana, não é gratiluz. É o fato de que a gente pode se demorar um pouco mais sobre as coisas para tirar melhor proveito de todas elas. E já estou encerrando esse episódio. Espero que vocês estejam se divertindo com essa leitura e tendo epifanias como eu estou. Se você estiver correndo, seu cérebro está entre prestar atenção nos seus passos na esteira ou na rua e me ouvindo. Espero que você tenha brilhantes ideias escutando esse episódio. O Truffaut raramente encarava algo diretamente, olhava com o canto do olho. Tem aqui uma base fisiológica para isso. Na luz fraca, detectamos melhor os objetos quando os olhamos de lado. Truffaut pode não ter sabido isso por meio de estudos, mas sabia por empiria, por prática. Às vezes, ele dava passos mais drásticos, se dobrava e olhava através das suas pernas. Eu fico imaginando um homem adulto que do nada para e dobra e começa a olhar as coisas de cabeça para baixo, se admirando de ver o mundo invertido. Truffaut adorava inverter, até invertia seu nome. Vire o mundo de ponta cabeça e o veja de uma forma renovada, dizia. E, de novo, este não é um final gratiluz. Este é um convite, primeiro, para que você tome mais tempo nas suas observações,
Observe as coisas de maneira mais reflexiva, busque mais daquilo que você já tem na sua frente, seja para estudar, seja para avaliar um paciente, seja para ver a sua vida de forma geral. E o último ponto desse podcast, que é algo que a gente também já conversou várias vezes em outros episódios, que é a coisa dos pré-concebidos. Como eu falei, quando eu avaliei a paciente que tinha dor femoropatelar, eu quero encerrar esse podcast. Eu poderia encerrar com a frase do arco-íris, que é linda mesmo, mas eu acho que eu vou deixar uma mensagem mais forte do que essa que parece uma frase gratiluz. A última frase deste capítulo, capítulo 4 do Expresso Sócrates, diz o seguinte: você não vê nada até que esteja completamente limpo do que vê. É uma frase que se remete diretamente às nossas preconcepções e aos nossos vieses de confirmação. A gente só vai conseguir ver as coisas de uma perspectiva nova se a gente também for capaz de abrir mão daquilo que a gente já sabe e viu. E para fazer isso, é preciso ter uma atitude metacognitiva, reflexiva e crítica. Este foi o resumo de 2 capítulos do livro O Expresso Sócrates. Eu espero que você, como eu, aproveite as mensagens, crie mais espaços, caminhe mais lentamente, observe o mundo, despido das suas preconcepções. E se quiser ler o livro e comentar ele depois comigo, fique à vontade. Eu espero vocês todos no próximo episódio do podcast Aprender e Ensinar. Gostou? Deixe seu comentário, deixe seu like, manda para os amigos, compra na Amazon um livro e me conta, faz um print da compra, me marca, @AnaMariaSiriane, @Fisioortopedia, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!